Agora, ministro Alexandre de Moraes, qual Cid que está falando a verdade? O delator, que ficou preso ilegalmente por meses sem denúncia e só foi solto depois de fazer o acordo e de falar determinadas coisas? Ou então aquele dos áudios espontâneos, falados espontaneamente, e que diz que a Polícia Federal está colocando palavras na sua boca e que dizia que os investigadores queriam que ele falasse de coisas que jamais aconteceram? Ah, gente, essa história aqui é alarmante, porque é mais um áudio vazado do Mauro Cid em que ele nega veementemente o conteúdo da sua própria delação, o que coloca muitas dúvidas, não só no trabalho investigativo da equipe da Polícia Federal nesse caso, mas em cima de tudo o que foi feito desde então pelo ministro Alexandre de Moraes com base nessa delação. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar duas coisas desse vídeo. Primeiro, o que foi que o Cid disse nesses novos áudios vazados, e segundo, eu vou te mostrar algo muito importante. Eu vou te mostrar como que esse novo áudio fragiliza as investigações da Polícia Federal sobre a trama golpista. Lê então aqui comigo a matéria da revista Veja. Olha aí, ó. Não falei a palavra golpe. Textualmente disse Cid em nova gravação obtida pela Veja. E bora ver direto aqui o texto. Nessa semana, a Radar teve acesso a um novo áudio de Cid, registrado no primeiro semestre de 2024, em que ele amplia as críticas sobre a forma como as suas confissões eram registradas pela Polícia Federal e vazadas para a imprensa. Novamente, o Cid surge irritado ao constatar, segundo ele, que palavras foram colocadas na sua boca, atribuídas por investigadores a ele sem que tivessem sido ditas. Olha as palavras dele aqui no áudio, ó. Olha o que ele disse. Fala, vou te dizer, esse troço aí tá entalado, cara, tá entalado. Você viu que o cara botou a palavra golpe, cara? Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Repete ainda. Então, quer dizer, foi furo, foi erro, sei lá. Acho até a condição psicológica que eu tava na hora ali do depoimento. Fala um palavrão aí, P. Eu não falei golpe uma vez, não falei golpe uma vez. Ele disse 4 vezes que não falou golpe e tá lá, gente. Tá lá no depoimento lá da Polícia Federal registrado. É impressionante como não tem ninguém da imprensa falando disso aqui, que é um escândalo. Isso aqui era para ser divulgado aos 4 ventos, era para ser criticado em alta voz. Vocês imaginam se durante a Lava Jato tivessem vazado áudios do Marcelo Odebrecht falando repetidamente que a Força Tarefa tinha fraudado a delação premiada dele para incluir palavras na sua boca, que ele não falou sobre Lula ou ainda sobre o esquema de corrupção do Odebrecht e da Petrobras, dizendo algo no áudio como eu não falei a palavra Lula, ou ainda eu não falei a palavra corrupção, propina. Consegue imaginar o escândalo que isso seria, gente? O mundo viria abaixo. O céu ia cair sobre as nossas cabeças na Lava Jato. Nós veríamos um furor na imprensa tradicional inigualável. Aquele jornalismo militante da Globo News, a esquerda, os advogados prerrogativas. Ia ser um inferno, todo mundo gritando escândalo, que absurdo. Mas, como é o Mauro Cid falando e como o alvo é Bolsonaro, então não interessa transformar isso aqui em um escândalo. Você concorda comigo que existe aí um duplo padrão escancarado? Gente, isso é errado. Isso é moralmente errado, tá tudo errado. Se você concorda, curta aí com força esse vídeo para mais gente ver isso e a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. E bora seguir aqui na leitura. Olha aqui, ó. Não é possível apontar em qual depoimento do Cid teria ocorrido essa suposta inclusão da palavra golpe de modo indevido. Mas sabe-se que o termo figura nos relatos de Cid registrados pela Polícia Federal desde o início da colaboração. Ou seja, gente, se o Cid realmente não falou a palavra golpe em momento algum nos seus depoimentos, que devem estar lá gravados em áudio, tem que estar, segundo a lei da colaboração, tem que gravar. Mas aí, essa palavra foi incluída pela Polícia Federal nos anexos da colaboração, que são os termos de depoimento, então a gente está falando de uma possível fraude processual gigantesca, que coloca mais em dúvida, mais em xeque toda a delação do Cid, que já não era nada confiável desde que vazaram aqueles primeiros áudios em que ele confessou espontaneamente que colocaram palavras na sua boca. Isso aqui, gente, está afetando a investigação inteira. Uma declaração como essa afeta tudo. Porque vamos lembrar que o Moraes fez várias operações policiais com base nessa delação. Assim como ele fez o indiciamento da Polícia Federal lá de Bolsonaro e dos outros 37 investigados da trama golpista, em cima também dessa delação. É importante que isso seja investigado e esclarecido quanto antes. Até porque toda a imprensa está dizendo que o PGR Paulo Gonet vai denunciar o Bolsonaro e todos os demais envolvidos na trama golpista ainda nesse mês, a qualquer momento, talvez até nessa semana que vem.
Como que uma denúncia desse calibre vai ser oferecida com base em uma delação tão frágil e sobre a qual pendem tantas dúvidas? Essa delação está tão minada que eu não vejo como ela sustentar uma acusação criminal com uma mera prova de corroboração ou de confirmação ou com reforço. Não, são necessárias provas totalmente independentes dessa delação. Eu já mostrei outras vezes aqui no canal que a lei da delação premiada proíbe acusações ou condenações só com base na palavra do delator. Precisa de uma prova de confirmação, de corroboração que reforcem a palavra do delator. Contudo, neste caso, a delação vale menos do que o papel usado para registrá-la. Não vale nada, porque não é possível saber em quem confiar. Em qual Mauro Cid que você confia? Naquele espontâneo que nega o que a Polícia Federal registrou no papel? Ou então naquele dos depoimentos registrados pela Polícia Federal que vão garantir para ele um prêmio? Comprados, vamos dizer assim, dados em troca de um prêmio. Não comprados, né, mas entregues em troca de um prêmio. Olha, por isso na Lava Jato a gente sempre tratou a palavra do colaborador com o pé atrás. A gente sempre exigiu prova de confirmação. E a gente sempre colocou que se ele mentisse, faltasse com a verdade, ia cair tudo. Mas nesse caso tem vários depoimentos dizendo, olha, colocaram palavras na minha boca. E estão lá, estão usando. Por quê? Porque estão achando essencial para derrubar Bolsonaro. Conta aí para mim nos comentários. Em qual dos dois Mauro Cids você confiaria? Você confiaria no espontâneo ou naquele dos depoimentos registrados pela PF que, segundo ele, colocou palavras na boca dele? Que um petista ou fumou uma maconha ou tomou um chá de cogumelo para falar tanta bobagem, reclamam comigo, Sargento Faur. Porra, eu vi aqui deputados falar que o presidente dos Estados Unidos é nazista e fascista. Porra, estuda para saber o que foi o nazismo e o fascismo. Para começar, os aliados na Segunda Guerra Mundial, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, combateram o fascismo e o nazismo. Que eu saiba, o presidente Donald Trump apoia Israel e o PT apoia o Hamas. E eu pergunto ao povo brasileiro, quem se assemelha mais com o nazismo que matava judeus? Donald Trump, nós da direita ou o PT? O problema pro petista é a fake news. Que os bolsonaristas falam muita fake news. O problema do Brasil foi descondenar um corrupto, um ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O problema do Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E eu, como policial... Ô, presidente, tá atrapalhando aí. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Presidente, eu peço para recompor meu tempo. Nós temos um orador na tribuna. Nós temos um orador na tribuna. Vai infartar, cara, vai infartar. Vamos garantir a tribuna. Vamos garantir a tribuna ao colega. Nós podemos ter divergência de direita, divergência de esquerda, Lula, Bolsonaro, mas nós temos um parlamento que precisa ser respeitado e os parlamentares precisam ser ouvidos. De lado a lado, eu quero pedir a generosidade, a compreensão, o respeito. Eu compreendo toda ação, há uma reação. Então, eu quero compreender, nós temos que garantir a tribuna. A tribuna é sagrada para cada parlamentar. Ele tem o direito de dizer o que pensa, falar o que sabe, contar o que vê. Todos temos. A outra tribuna, os deputados inscritos podem fazer a sua manifestação também. Deixa o deputado falar. Se tiver reclamação, depois que o deputado falar, o colega pode reclamar, mas ele tem o direito de usar a tribuna. Enquanto o deputado está na tribuna, depois Vossa Excelência pode reclamar. Depois que ele falar, Vossa Excelência pode reclamar. Tem a palavra, Vossa Excelência, para concluir. Eu quero que reponha a metade do tempo. 1 minuto e meio. Presidente, 2 minutos. Pode ser 2. 2 minutos. Depois, esse pessoal da esquerda diz que defende a democracia. Não sabe ouvir. Eu, como policial federal, estive em Curitiba e vi, com meus próprios olhos, aquele cachaceiro ex-presidiário na prisão.
E vou dizer mais, volto a dizer, o problema do Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, é um ladrão, um corrupto. Peça para o ladrão de vocês sair às ruas. E vou dizer mais, 2000... Aí, presidente, aí não dá para conversar com quem gosta de uma maconha, pô. Pô, tá atrapalhando, velho. Tem que aprender a ouvir, cara. Você não chama o Bolsonaro aqui de genocida? Eu tô chamando o Lula de ladrão. Me processa no STF de novo, porra. Já tô respondendo o processo porque chamei esse cachaceiro, esse ex-presidiário de ladrão. E chamo de novo. Eu vou preso, mas Luiz Inácio Lula da Silva não é honesto, é ladrão, corrupto. Foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E eu não defendo o ladrão. Tem que estar na cadeia. Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas infelizmente esses petistas aí não sabem ouvir, só sabem falar. E eu repito, Lula é chefe de organização criminosa, Lula é corrupto e Lula é ladrão. E o mal do nosso país, esse cachaceiro que está na presidência da República, que foi descondenado por ministro do STF e está aí presidindo esse desgoverno que vocês defendem. Deus, pátria, família e liberdade. E aprenda a ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Questão de ordem. Próxima inscrição. Questão de ordem. Presidente, questão de ordem, presidente. Ah, pois não. Ordem, presidente. Qual é o artigo? Artigo 73, inciso 12. Por favor, a mesa precisa do silêncio dos colegas para 73, poder ouvir inciso a questão 12. de ordem. Não se pode permitir, está escrito aqui, tratar de forma descortês ou injuriosa. Não vou nem ler todo. Esse cidadão não abre a boca nesse plenário a não ser para chamar o presidente Lula de ladrão, de cachaceiro, todas as vezes. E ele vai responder por isso. Vai responder. Agora, eu já desafiei. Ele chama Lula de ladrão, ele tem a coragem, abra o sigilo das contas bancárias dele, que eu tenho coragem de abrir minha conta bancária, porque eu não tenho de esconder e defender meu dinheiro. Ele não tem coragem de fazer isso. Ladrão é ele que teme mostrar a conta bancária dele, que teme mostrar de onde vem o dinheiro dele, que vem da bandidagem, vem da corrupção. Toda vez que ele vier aqui falar e atacar o presidente Lula, ele vai ouvir, porque não é permitido, presidente, pelo regulamento dessa casa. Isso aí não é questão de ordem, E o presidente. presidente tem que cumprir o regulamento dessa casa. Está aqui. Artigo 76. Não é questão de ordem. Inciso A 12. tribuna é inviolável. Bandido e ladrão A são tribuna- vocês, Bolsonaro e a vocês família. chamavam Devolva as joias que roubaram. Vocês chamavam o Devolva o dinheiro Bolsonaro que de levaram. genocida. E o Bolsonaro nunca foi genocida. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só quero esclarecer, até pela experiência de todos nós aqui na casa, que, primeiro, a tribuna é livre. Cada deputado que for na tribuna, ele tem direito de dizer o que pensa, falar o que sabe, contar o que vê. Isso é o direito dele usar a tribuna. Agora, se ele extrapola, ele tem que responder pelo que diz. Mas não é a mesa a censora. A mesa não pode censurar o deputado na tribuna, nem de um, nem de outro lado. E eu já vi aqui nessa casa chamar o Lula de ladrão e já vi aqui chamar o Bolsonaro de ladrão, dos dois lados. O problema aqui na casa, quando tu chama o outro pode, quando o outro chama esse não pode. E na verdade nenhum pode, porque do jeito que nós estamos, vai um deputado lá e chama o Lula de ladrão, e as pessoas que estão em casa acham que está bem, que está bom, porque interessa um segmento, um grupo que diga isso. O outro vai e chama o Bolsonaro de ladrão. Tem um segmento da sociedade que acha que isso está certo. Ou seja, a impressão que passa que cada um é o que o outro diz. Os dois se merecem. Para que isso? Nós temos que nos respeitar. O respeito que eu ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, eu não tenho como merecer o respeito. Nós temos que melhorar a nossa condição aqui na casa. Eu quero dizer isso com a sinceridade, com o equilíbrio, com a responsabilidade, com o dever da experiência de estar 2 anos presidindo as sessões da casa. Então nós precisamos melhorar essa relação. Quem ganha o parlamento, quem ganha o parlamentar, não acho que eu chamando um de ladrão eu vou ser melhor. Ou ouvir chamar alguém de ladrão, isso é ruim para nós todos. Não faz bem para ninguém. Então eu faço essa ponderação e espero a compreensão dos colegas parlamentares. Presidente, agora, obrigado. A palavra. Presidente, eu fico estarrecido com as palavras ditas por este parlamentar que usou a tribuna.
e solicito à mesa diretora desta casa, do novo presidente, baseado no nosso regimento, que seja tomada as providências nos rigores que o regimento e o parlamento exigem. É uma falta de moral, de dignidade. O presidente em exercício não se pode ser atacado da forma como foi atacado por esse desacreditado, que sabe muito bem, presidente, que está a caminho, nos próximos dias, a prisão de Bolsonaro. Mas não é uma prisão forçada, é uma prisão... É uma prisão baseada em provas, que a PGR haverá de denunciar nesses dias, para dizer quem promoveu corrupção e tentativa de golpe neste país. Pela dignidade e honestidade, como nenhum presidente da história do Brasil teve, como a história do presidente Lula. Que haja respeito, porque se não houver, haverá todas as medidas, nossa bancada neste plenário. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Presidente, nós vimos aqui, presidente, uma confissão de culpa. O deputado disse A que tem próxima inscrição, informações. O deputado disse que tem informações Érica da Cocai, a próxima PGR. inscrição. Delegada está presente. Adriana Costa, a senhora sabe o que eu estou falando. Se esse deputado disse que tem informações que Bolsonaro vai ser preso, quer dizer que houve um crime aí. Ele recebeu informação... Por favor, deputado. Eu não concedi a palavra a ninguém ainda. Vossa Excelência solicitar a palavra de diálogo à mesa não havia concedido e Vossa Excelência não havia solicitado. E nós temos aqui uma comunicação, está na tribuna já, o deputado Giovanni Cherini. O regime petista é organizado, é um vespeiro. Isso é uma gente que vive da política, pela política e pelo poder. Mas o porquê que estão berrando aqui nesse plenário? Porque vão tomar o impeachment esse ano. Esse governo não tem mais sustentação. É só uns carguistas que estão aqui ainda sustentando esse governo. Outra coisa, toda semana dizem que vão prender o Bolsonaro. Mas qual é o motivo para a prisão? Até 30 segundos, tá bom. Que levou o Lula mais de 500 dias na cadeia e voltou para se vingar. Só que o feitiço está voltando contra o feiticeiro. O país não aguenta mais, o agro quebrou, as empresas estão quebradas, tem mais de 30% desempregado, mais de 30 milhões morrendo na rua, mas eles compraram o IBGE. Mas as ruas eles não conseguem comprar porque o descondenado não... Presidente Pompeu de Matos, quero me desculpar em relação àquela fala sem a sua autorização, mas para registrar que nós presenciamos aqui, eu conheço a matéria, presenciamos aqui um deputado federal que atestou que tem conhecimento de que Jair Bolsonaro seria preso porque ele tem informações, inclusive, da PGR. Então temos dois crimes, um dele vazando essa informação aqui, que não pode fazer, se tem sigilo, e a outra de alguém lá do Ministério Público, do PGR, que vazou para ele ou para quem quer que seja. Então, solicito aqui à mesa as notas taquigráficas, já pedi a minha assessoria para buscar esse vídeo e nós estamos encaminhando à PGR essa notícia de crime que presenciamos aqui, isso é inadmissível. Porque vazamento de operação policial, vazamento desse tipo de procedimento é crime e crime gravíssimo. Com a anuência de um deputado federal ainda passa a ser um crime ainda mais abjeto. Muito obrigado, presidente Pompeu de Matos, e desculpa por ter feito a fala sem a sua... E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa a sua curtida e também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre todo esse assunto que a gente acabou de assistir.